Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema. Sábado, 11 horas da manhã, você sabe, o Bastidor CBN começa sempre com pessoas importantes, pessoas interessantes. Hoje nós estamos recebendo o jurista Deltan Dallagnol e já protagonizou momentos gigantescos na história jurídica brasileira, né? Da justiça brasileira e da Câmara Federal. Então, obrigado, Deltan, por estar com a gente e esclarecer e trazer novidades aqui pra gente de um monte de assunto. Grande Edmo Bernardes, prazer enorme estar aqui com você no Bastidor CBN, com Ribeirão Preto e região. Grande abraço a todos. Você é meio Ribeirão Pretano, né? Que você não, já fica circulando por aqui direto, né? Então, daqui a pouco você sai deputado ou senador por São Paulo. Bom demais, me sinto em casa e a gente tem grandes amigos. É espetacular. Agora eu queria saber o seguinte, de Pato Branco que eu vou dia 29 de julho para o mundo. Olha só. Vou estar lá dia 29 de julho em Pato Branco. Você achava que ninguém ia para Pato Branco? Vou te contar uma coisa. Não, agora é a capital do mundo. Agora a Azul tem uma linha Campinas-Pato Branco direto, só para dizer para você o que virou sua cidade. Não, minha cidade é a capital do mundo, viu, Edmo? Eu costumo dizer que de lá vem o Alexandre Pato, por isso que eles chamam Pato, né? De lá veio o Rogério Ceni, grande goleiro histórico de São Paulo. De lá veio até ministro da Saúde do Brasil, né? Alcine Guerra. E de lá veio, costumo dizer, até o Pink e o Cérebro, né? Aqueles dois personagens de um desenho animado que saíam todo dia de casa e um perguntava para o outro: o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dominar o mundo. Então os pato-branquenses estão por aí espalhados pelo mundo buscando dominar o mundo. Mas eu vou para a inauguração da sede do Sicredi, que é um dos nossos patrocinadores, que vai acontecer uma sede maravilhosa, lindíssima lá e estarei lá presente. Agora, Deltan, fala uma coisa para mim. Você acabou sendo enquadrado na ficha limpa, a sua cassação. O cassado está, cassado est, num latim que a gente fajuta aqui. Mas essa cassação foi uma cassação política, não uma cassação legal, posso dizer assim? Edmo, o que a gente vê é o direito hoje sendo usado pelos tribunais superiores como um instrumento de poder. Não tem mais império da lei, não tem mais regra de legal. Eles me cassaram mesmo não existindo uma razão jurídica para cassação. O que a lei falava? A lei falava basicamente que você se torna inelegível se você sai do Ministério Público quando você foi punido. E aí, com uma regra de cautela, vai que a pessoa vai ser punida e ela sai antes. A lei também previu que se torna inelegível quem sai do Ministério Público existindo um processo disciplinar contra aquele promotor ou procurador. E o fato é que não existia nada contra mim, não tinha um processo disciplinar, não tinha uma punição que me tornasse inelegível, mas eles queriam me tornar inelegível. Mesmo depois de eu ter sido mantido elegível por unanimidade pelo Tribunal do Paraná, mesmo depois do Ministério Público, tanto aqui como em Brasília, falar não tem nada de errado de eu ter perfeitamente elegível, aí o Tribunal Superior Eleitoral, guiado pelo ministro Alexandre de Moraes, com pessoas lá que queriam ser escolhidas por Lula como ministros do Supremo Tribunal Federal, numa decisão contrária à lei, decidiu me cassar. Por quê? Porque pode ser que um dia eu viesse a ser punido. Então veja como é que funciona, Edmo. Para os grandes corruptos do Brasil, como Sérgio Cabral, ele já tem condenações e condenações e condenações. Ele teve há mais de 400 anos de prisão, mas ele segue lá, fazendo rolê pelo Rio de Janeiro, tirando foto na cobertura dentro da piscina, aproveitando o Rio, porque para eles vale a presunção de inocência até o último recurso da última instância. E ainda, além disso, vale a regra da impunidade, porque eles dão um jeito de anular e de cancelar as penas. Não cancelaram as todas ainda do Sérgio Cabral, mas uma hora vão cancelar. Agora, para quem combateu a corrupção, meu amigo, aí é tudo invertido. Aí, se você, ainda que não tenha nenhuma acusação, não tenha nenhum processo disciplinar, não tenha nenhuma punição aplicada a você, aí você é culpado até que você prove em contrário, e mesmo se provar, ainda assim, eles vão te ferrar. Aconteceu não só comigo, aconteceu agora, nessas semanas que passaram, com o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, que foi punido com a punição máxima do judiciário, que foi a aposentadoria compulsória. Aconteceu com o coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro,
o Eduardo Elrage, que foi punido com demissão convertida em suspensão. Aconteceu com juízes da Lava Jato aqui de Curitiba que foram afastados pelos órgãos políticos de Brasília, e pessoas que nunca tiveram uma mancha funcional, nada de errado ao longo da sua história antes de entrarem na Lava Jato. Então o que a gente vê é uma franca perseguição do sistema político. Quer dizer que tecnicamente deixa para lá, o que interessa é politicamente, e a casa, que agora aumenta o número de deputados, aceita a cassação sugerida pelo Superior Tribunal Eleitoral. A pergunta: esse aumento de número de deputados, o que muda? O que muda? Que 513 não podem decidir, que 531 vão poder decidir? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Você formulou muito bem, o que é que 513... Olha, o que eu sei que fazem muito lá é não trabalhar, é não estar lá no plenário, é não discutir e é votar com o governo. Então eu fico com a mesma dúvida que você, como brasileiro. E mais, num tempo em que existe uma gastança exacerbada, em que o Brasil está aumentando a sua dívida pública, e isso gera juros altos, isso gera dólar alto, nesse tempo a gente então vai aumentar a despesa pública com mais deputados de forma absolutamente desnecessária? É isso mesmo? Isso mostra a necessidade absoluta de renovação. Quando a gente olha, e desculpa falar aí, mas o prefeito aí de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, quando você olha o histórico dele, ele sempre votou com o governo, ele sempre votou com o PT. Existe uma base dos governos, que é uma base que vota em favor dos projetos do governo em troca de emendas parlamentares, em troca de cargos nos seus estados. A política no Brasil é em grande medida fisiológica, ou seja, as pessoas elas não votam porque o projeto é bom ou ruim, mas votam de acordo com alianças políticas, de acordo com a expectativa de conseguir cargos, levar dinheiro para suas cidades. E isso, a meu ver, é um dos grandes males que está na raiz dos males do Brasil. Isso é terrível. Agora, Edmond, eles me caçaram achando que eles iam calar minha voz. Eles acreditavam que eles iam me enterrar politicamente, que eles iam acabar comigo. Agora, o que aconteceu foi que eles amplificaram a minha voz. Para você ter ideia, nos últimos 28 dias nas minhas redes sociais, meus posts foram vistos 90 milhões de vezes. Eu acompanho. 90 milhões de visualizações. Eu entrei no time do Novo, que é um time que eu acredito, depois a gente pode conversar um pouco mais disso, e o time do Novo, o nosso time saiu de apenas 29 vereadores em 2020 para 259 em 2024. A gente aumentou em 800%. Mas a gente saiu aí de um prefeito e um vice em 2020 para 21 prefeitos e 35 vices em 2024. Mais de 2.000% de crescimento. E esse é um time que a gente acredita em honestidade e competência e que combate os abusos do STF e do governo Lula com coragem. É o time que quer mudar o Brasil. Mas e quando a gente fala também em relação ao Congresso Nacional, seja a Câmara e ao Senado, parece que a coisa gira em torno do eixo que está desenhando a coisa, não é bem técnica, ou não parece pelo menos ser. Você vê alguma solução? Porque quando você fala que o orçamento do Brasil está ficando lá nas emendas, está ficando nos custos, está ficando no aumento do número de deputados, cada hora aumenta um gasto na Câmara dos Deputados. Mas você vê solução para isso parar ou voltar até atrás? Tem solução. A solução passa por invadir democraticamente o Congresso Nacional, viu, STF? Democraticamente. Cuidado com o que você fala, pelo amor de Deus. Exato. Hoje em dia a gente tem que cuidar até da vírgula, tem que deixar tudo explicadinho. Invadir democraticamente pelo voto do Congresso Nacional, com mais de 200, 300 parlamentares que sejam honestos, competentes, defendam as coisas corretas, defendam uma eficiência nos gastos. A gente está olhando um pouco para a economia, já que a gente está falando de economia, o que o governo Lula fez? Ele acabou com o teto de gastos e criou uma coisa que ele chamou de arcabouço fiscal. Foi um nome bonito para o governo poder gastar à vontade. E aí o governo foi gastando, e qual que é a solução que eles dão para os gastos exacerbados que eles fazem, para o descontrole de gastos? Eles querem aumentar impostos, tirar dinheiro do bolso do brasileiro para custear tudo aquilo que eles querem gastar, inclusive as viagens milionárias da Janja no exterior. E aí, para aumentar impostos, eles vão fazendo medidas desastrosas. Tentaram lá taxar as blusas da Shopee, depois veio a crise do Pix, agora veio o aumento do IOF. Em vez de cortar privilégios, em vez de controlar o número de deputados, em vez de controlar o número de gastos em cargos de comissão, em vez de controlar os penduricários, não, eles querem tirar dinheiro do nosso bolso.
Veja que os Correios, que tiveram um lucro recorde aí, junto com as outras estatais do governo Bolsonaro, agora está tendo prejuízos imensos. Ele estava numa situação pré-alimentar, para vocês terem ideia. Os Correios não estavam pagando os hospitais vinculados aos planos de saúde dos funcionários dos Correios. E aí os hospitais suspenderam o atendimento. Olha o drama humano dos funcionários dos Correios. Mas você não acha que o povo não está por dentro, né, Deltan, dessas informações? Eu falo isso porque você vê esse caso do combustível, que não tem combustível lá para os aviões da FAB fazerem esses, vamos dizer assim, esses voos. Eu ia falar festa, mas vou falar voos. Esses voos com ministros, com o Deus e o mundo, para lá, para cá, para lá e para cá, e que estão suspensos, o povo não sabia disso. Cara, mas isso aí, esse negócio dos voos da FAB, eu tenho uma outra leitura disso aí. Tem uma razão oculta para essa suspensão dos voos da FAB que eu vou contar. Agora, só para concluir essa parte do Correio muito rapidamente. Tá. Ao mesmo tempo que não tinha dinheiro, que o Correio foi drenando, olha o que o governo estava fazendo. Ele estava patrocinando eventos alinhados com o governo. Eles gastaram 38 milhões de reais em patrocínios. 6 milhões no Lollapalooza, 4 milhões numa turnê do Gilberto Gil. Teve dinheiro até para evento em Bogotá, 600 mil para a Feira do Livro. Isso enquanto o Correio estava num prejuízo imenso. Então é um Estado gastador. E aí você tem os bons exemplos. Quando você olha, por exemplo, para o governo Romeu Zema, ele entrou depois do governo do PT, num governo quebrado, que estava com déficit anual, com uma dívida pública anual de 11 bilhões de reais. Agora acabou de bater com o governo Zema um recorde de um superávit, ou seja, arrecadou mais do que gastou porque conteve os gastos, um recorde de superávit de 5 bilhões de reais. E aí você traz esse exemplo dos voos da FAB. Olha o que aconteceu. Aliás, então peraí. Veja se não vai concordar comigo. Deixa eu só pedir o intervalo, e aí na volta a gente fala dos voos da FAB, tá bom? Boa. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso bastidor CBN deste sábado maravilhoso, recebendo o jurista Deltan Dallagnol, e nós saímos do primeiro bloco citando essa história da falta de gasolina para voos da FAB, levar autoridades para lá, para cá, para lá e para cá, e o Deltan ia fazer uma consideração. Sim, tem uma razão oculta para eles cortarem os voos da FAB. O que acontece? O governo ele pode cortar um monte de coisa. Ele pode cortar os gastos em comissão que não acabam mais, pode cortar os patrocínios que não acabam mais, para eventos como esses que eu mencionei no último bloco, evento de turnê do Gilberto Gil, que gastou 4 milhões, 600 mil para a Feira do Livro em Bogotá. Eles podem cortar os gastos milionários do gabinete da primeira-dama, da Janja, que nem deveria ter um gabinete com uma série de assessores que ela tem em Brasília. Poderia cortar esses gastos milionários com viagens da Janja pelo exterior. Mas não, por que eles estão cortando aí os gastos especificamente desses voos? E eu vou contar para vocês qual que é a minha visão sobre isso. O governo, ele quer recorrer ao STF para garantir que ele possa gastar adoidado, para não ter que gastar apenas dentro do orçamento. Por exemplo, o governo agora, ele vai querer que o pagamento da dívida dos aposentados, que o governo tem com os aposentados do STF, por causa dos desvios e do roubo que aconteceu, eles querem que esse gasto aconteça fora do teto de gastos, fora do arcabouço fiscal, que é o nome técnico hoje adequado. E mais, o governo está cogitando recorrer ao STF para garantir o aumento do IOF que ele acabou de implementar e que caiu no Congresso Nacional, que ia ser mais um aumento de impostos que ia pesar no bolso de todos os brasileiros. Então, o governo ele quer poder ter essa pressão em cima do STF. E aí, qual é a mensagem que ele está mandando? Os ministros do STF são quem mais tem viajado com os jatinhos da FAB. E aí o governo está cortando o avião, dizendo, olha, está faltando dinheiro. Isso é, para meu ver, para criar um ambiente favorável para o governo levar uma medida para o Supremo Tribunal Federal, seja restabelecer esse imposto do IOF, seja poder gastar fora do teto de gasto e para os ministros definirem. Afinal de contas, os ministros do STF não querem ficar sem jatinho. E o Congresso Nacional diz amém? O Congresso Nacional, ele, pela primeira vez, ele está se virando contra o governo. A gente viu o Congresso Nacional agora derrubando o aumento do IOF. Mas o que está acontecendo? O Congresso ele sempre se alinhou com o governo, por quê? Porque o governo entrega emendas parlamentares, cargos nas mãos dos congressistas, e em troca disso eles dão o seu voto em favor do governo. É o famoso toma lá da cá. É assim que todo o Centrão, os partidos que chama partidos do Centrão, funcionam, com raras exceções e honrosas exceções de alguns deputados que não entram nesse jogo aí do toma lá da cá. Agora, por que o Congresso não fez esse jogo nessa semana? A conversa de bastidor é que o governo federal, o Lula, não honrou compromissos de destinação de emendas parlamentares
de forma adequada, ou seja, o Congresso teve que ficar aí com o Pires na mão e o governo não estava derramando aí no Pires o leitinho ali do Congresso, os recursos que os congressistas vão levar para suas bases eleitorais. E aí teve aí uma espécie de revolta do Congresso e eles derrubaram o aumento do IF. E veja só como é furada a justificativa que eles usaram. Eles disseram assim, estamos derrubando o aumento do IOF porque tem muito gasto público e a gente precisa economizar. Só que, ao mesmo tempo, o Congresso está aumentando o número de parlamentares e deputados, o que vai implicar em milhões e milhões e milhões de reais gastos a mais por ano. Ou seja, a razão não é para economizar. A razão é o Congresso quer pressionar o governo federal a continuar destinando e ampliar e cumprir seus compromissos em relação às emendas parlamentares. E por que essas emendas parlamentares são tão importantes para os congressistas? Gente, você consegue imaginar quanto dinheiro que um deputado pode destinar para onde ele quiser? Um deputado federal pode destinar mais de 30 milhões de reais por ano. São 120 milhões de reais ao longo do seu mandato que ele pode destinar para onde ele quiser. E como que funciona na prática? O deputado vai lá, vai para a cidade de Ribeirão Preto, vai para a cidade do entorno de Ribeirão Preto e diz, olha, prefeito, olha aqui, vereadores, se você conseguir voto para mim nas próximas eleições, eu vou destinar aqui minha emenda parlamentar, vou trazer dinheiro aqui para construir uma ponte, para asfaltar uma rua. Ou seja, o deputado, o senador, ele não olha onde que é melhor investir o dinheiro para o desenvolvimento, para a infraestrutura, para a alavancagem da economia local. Não, ele vai levar para onde ele vai conseguir voto. Essa é a triste realidade do Brasil. Ô Deltan, a polícia, de uma maneira geral, em todas as suas áreas civil, militar, reclamam das leis brasileiras, e vocês entraram com um grande projeto anticorrupção que virou pó. Não sei, pó de pó mesmo, né? Para ninguém entender errado. Virou pó, Pó aquele que recolhe pó lá, como é que chama? Do aspirador. E por que não passa leis mais severas para que possa acabar essa história do prende, solta, prende, solta, prende, solta? Olha, quando você tinha aí um governo mais alinhado com a direita, com valores conservadores, passou um projeto anticrime. Agora, quando o próprio, na época, o ministro da Justiça, então, Sérgio Moro, levou um pacote anticrime para o Congresso, ele tinha duas partes. Uma parte que era para endurecer as penas da criminalidade organizada, dos crimes violentos de rua, e outra parte que era para endurecer as penas dos corruptos. Adivinha o que o Congresso fez? Aprovou a parte que endurecia as penas dos crimes de rua e segurou e não aprovou o endurecimento das penas dos corruptos. Se alinhando com aquilo que o Congresso tinha feito, você bem lembrou, Edmo, lá em 2016, quando a gente levou um grande pacote anticorrupção para o Congresso, com mais de 2 milhões de assinaturas, foi o pacote de lei de iniciativa popular que conseguiu mais assinatura nessa história. E o que o Congresso fez? Esperou a noite do acidente da Chapecoense, em que caiu um avião, o Brasil estava consternado, chorando aquela tragédia em luto, e na calada da mesma madrugada, o Congresso foi lá e enterrou, destruiu, como você disse, transformou em pó aquele projeto. Agora, existem ainda muitas brechas na lei, não só para os corruptos, e aí as brechas são imensas, a gente é o país que garante a impunidade dos corruptos, mas existem brechas também para os criminosos de rua. Você tem audiência de custódia, progressão de regime, livramento condicional, você tem indulto. E por que a gente agora não consegue fechar essas brechas e endurecer a lei penal? Porque no governo você tem simplesmente um presidente da República, um partido, que são contra isso. O Congresso acabou com a saidinha, que é aquela saidinha dos presos, que é usada por muitos, infelizmente, para praticar crimes. E o que o Lula fez? O Lula vetou, derrubou o fim das saidinhas. Aí o Congresso foi lá, ainda bem que o Congresso teve votos suficientes para derrubar o veto do Lula. E aí o que o Lula disse, o que saiu na imprensa? Saiu na imprensa que, como remédio para isso, o Lula ia ampliar o indulto natalino, que é um perdão de Natal que coloca bandido na rua. Isso mostra qual que é o perfil da política do governo do PT e da esquerda, que é colocar bandido na cadeia, é o que eles chamam de desencarceramento. Deltan, será que é assim mesmo? É sim, isso decorre de uma visão ideológica deles, de uma visão de mundo deles. Eles têm a visão de mundo de que o bandido é uma vítima da sociedade. Ele é uma vítima das condições, da pobreza. A causa do crime para eles é a pobreza. Mas os estudos mostram o contrário, que tem gente rica e gente pobre que pratica crime. E mostra mais, que se você não punir, vira uma bagunça. A taxa de criminalidade aumenta. Estudos mostram ainda que se você pune, isso desincentiva a prática de crime.
Só que a visão do governo do PT, que é um governo de esquerda, a visão da esquerda aqui no mundo é de desencarceramento, de vitimização do criminoso, quando a nossa visão é que quem é vítima de verdade dos crimes é a sociedade, e é ela que tem que ser protegida. Nós tivemos hoje a brilhante presença do jurista Deltan Dallagnol, abrilhantando o nosso bastidor CBN deste sábado, a quem eu quero agradecer, Deltan, e dizer que vamos recorrer novamente a você. Assim que a gente precisar, vou, sem nenhuma dúvida, voltar a incomodar você aí para nos ajudar. Muito obrigado pelo programa de hoje. João, o prazer é todo meu, alegria tremenda estar aí com o pessoal de Ribeirão Preto e região, com você aqui no Bastidor. Conta sempre comigo, um prazer enorme estar falando sobre os problemas do Brasil, porque a gente precisa conscientizar as pessoas para a gente lutar juntos por soluções em 2026, nas próximas eleições e exercendo a nossa cidadania. Um grande abraço a todos, tenham um final de semana abençoado. E sábado que vem, às 11 horas da manhã, todo mundo já sabe, estaremos de volta com mais um Bastidor CBN. Até lá, então. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema.